Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo e hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. Mas antes eu quero trazer alguns recados aqui para você sobre o motivo de eu fazer esses vídeos aqui neste meu canal. Em primeiro lugar é porque eu gosto de fazer isso, eu sinto alegria em passar esse conteúdo para você. Em segundo lugar, porque eu entendo que pessoas têm modos diferentes de aprender. E umas aprendem melhor lendo, outras aprendem melhor ouvindo e outras aprendem melhor assistindo, vendo alguém falar o conteúdo. E em terceiro lugar, a minha intenção é ajudar você, aluno da escola bíblica, se por acaso você não teve tempo de estudar a lição durante a semana, que você chegue no sábado de manhã na escola bíblica lá na sua igreja, sabendo o conteúdo, por dentro do conteúdo, para poder conversar com os irmãos acerca dele, ser edificado e edificar a vida dos outros. Outro ponto importante que eu quero falar aqui para você é que este não é um vídeo oficial da Igreja Adventista da Promessa. Esses vídeos são uma produção minha com base no conhecimento que eu tenho e que eu tenho esse prazer de transmitir a você. Mas eles não necessariamente refletem os dogmas da Igreja Adventista da Promessa, ok? Vamos ao estudo. O estudo de hoje tem por título A Família do Rei. Está baseado então nesta lição, conforme eu já citei, que eu estou colocando a imagem aqui do lado. E fala sobre o Deus conosco. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o autor do Evangelho de Mateus, que é o livro em que vamos nos basear durante toda esta série. Falaremos também sobre a genealogia e também falaremos sobre o propósito dele ter escrito este livro. Para quem Mateus escreveu este livro? E para que Mateus escreveu este livro? A gente vai entender tudo isso neste vídeo de hoje. Mateus significa dom de Deus, mas ele é chamado na Bíblia inicialmente de Levi. É possível que Jesus tenha dado o nome de Mateus, assim como fez com Pedro, que era Simão e se tornou Pedro. Talvez uma forma de indicar que a partir daquele momento ele seria uma nova pessoa, um novo homem. Mateus era um publicano, um servidor público, um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos não eram muito bem vistos naquela época, porque eles enganavam tanto o governo quanto o povo. Ele precisava repassar para o governo uma parte específica do imposto que cobrava das pessoas. E a parte que sobrava, a parte que ele cobrava a mais, ele poderia embolsar. Eles repassavam a menos para o governo do que eles arrecadavam e enganavam o povo, de forma que eles declaravam que o imposto era muito maior do que aquilo que na verdade era. E para piorar a situação, o Mateus era judeu e ele estava servindo a Roma, que estava oprimindo o povo judeu. Então a gente já pode entender Mateus, antes de ter um encontro com Jesus, possivelmente como uma pessoa corrupta. A Bíblia não fala isso categoricamente, que ele era uma pessoa corrupta, mas fazendo ele parte desse grupo de pessoas chamado publicanos, provavelmente ele estava envolvido de alguma forma nesse tipo de corrupção. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus Cristo, tudo muda na vida dele. Ele é transformado e, além de ser transformado por Jesus, ele é chamado para o ministério. Mateus provavelmente ouviu falar a respeito de Jesus, pois morava em Cafarnaum, e foi em Cafarnaum que Jesus operou muitos milagres e muitas maravilhas. Ele provavelmente já tinha conhecimento prévio a respeito de Jesus. Até um dia que Jesus estava passando no local de trabalho de Mateus, Jesus olha para Mateus, chama Mateus e simplesmente Mateus larga tudo o que estava fazendo e segue a Jesus. Depois disso, Mateus foi chamado para ser um dos 12 apóstolos e acompanhou Jesus e o ministério de Jesus, levando as boas novas de salvação do reino de Deus, da chegada do reino de Deus para muitas pessoas. E ele inclusive participou do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, como nós vemos na leitura bíblica que eu vou colocar aqui embaixo. Não há nenhuma fala de Mateus registrada na Bíblia Sagrada. Mas ele escreve todo este livro aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Isso foi um pouco antes da queda de Jerusalém, aliás, a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo.
ele escreve então esse livro 35 anos depois, mais ou menos, de Jesus já ter sido ascenso aos céus. E a pergunta que muita gente tem é: por que ele demorou tanto? Hernandes Dias Lopes, um respeitado comentarista bíblico, explica que provavelmente Mateus demorou esse tempo todo para escrever justamente porque ele estaria envolvido com toda a atividade missionária. Ele fez viagens missionárias, foi pregar o evangelho entre os judeus, para os judeus, entre os gentios. Então ele estaria bastante ocupado e bastante envolvido. Depois de um tempo, ele consegue então escrever sobre aquilo tudo que ele já havia participado, aquilo tudo que ele havia ouvido e sabia a respeito de Jesus de Nazaré, a respeito do Messias. E qual era o propósito de Mateus escrever o livro? Para quem ele foi escrito? Bom, se a gente analisar, se a gente pegar o livro de Mateus, nós vamos ver que a intenção dele era falar justamente com os judeus, porque os judeus conheciam o Antigo Testamento, era a Bíblia deles. E no Antigo Testamento haviam muitas profecias, existem muitas profecias a respeito do Messias, do Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, aquele que viria para restaurar o governo de Israel. E dessa forma, eles já estavam aguardando o Messias. Mateus veio provar, por A mais B, que o Jesus de Nazaré era, de fato, o Messias, o rei tão aguardado. Por isso que ele fala muito sobre cumprir no seu evangelho. O cumprimento. Jesus era o cumprimento das profecias dadas desde o Antigo Testamento, do Messias que viria para restaurar o seu povo. Jesus era o rei esperado pelos judeus. O reino chegou, o reino está conosco, o reino está próximo. E esse sentido fala de proximidade mesmo, de que Jesus agora estava com eles. Aquilo que era apenas profecia, aquilo que Abraão queria ter visto, aquilo que Moisés queria ter contemplado e não pôde contemplar, aquilo que os profetas haviam predito e gostariam de vivenciar a chegada desse rei, desse reino, agora era a hora, agora era o momento. Esse era o momento que Mateus estava tentando provar ali para os judeus que Jesus era de fato o Messias, um ungido de Deus para o povo. Nos primeiros versículos do Evangelho de Mateus, você lê ali uma genealogia. Você geralmente pula essa parte, né? Não é verdade? Fala para mim. Provavelmente você pula essa parte da genealogia, não só no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, quando você lê genealogias. Por quê? Porque para nós não faz muito sentido, no nosso tempo. Mas, meu amado, para o judeu naquela época fazia muito sentido a genealogia. Era muito importante, fundamental para aquilo que Mateus queria ensinar e queria mostrar para o povo na época. E para o povo hoje também. Ele fala a respeito dos ancestrais de Jesus. Ele, com a genealogia, prova que Jesus de Nazaré, ele era um descendente de Abraão, e também descendente de Davi. Ele divide essa parte da genealogia em 3 grupos de 14 nomes, que vão desde Abraão até Davi, de Salomão até o exílio na Babilônia, exílio babilônico, e desde o exílio babilônico até o Cristo, até Jesus de Nazaré. A gente percebe no primeiro versículo que Mateus chama Jesus Cristo de filho de Davi, filho de Abraão. O que significaria isso, filho de Davi, filho de Abraão? Afinal, ele não era filho de José e de Maria? Isso é para dizer que Jesus, em primeiro lugar, era judeu. Ele era um descendente de Abraão. E também para mostrar que Jesus seria o Messias. Naquele momento, a intenção dele era mostrar que todas as profecias que estavam já no Antigo Testamento a respeito do Messias apontavam para a pessoa desse Jesus de Nazaré. No versículo 16, ele faz a ponte dizendo que Jesus é o Cristo, Jesus chamado Cristo. Cristo é uma forma grega da palavra Messias, em hebraico, que significa ungido, significa esfregado com óleo, ungido de Deus, ungido por Deus. E durante todo o seu livro, durante todo o Evangelho, Mateus vai provar que Jesus é o Messias tão aguardado, o Rei dos Reis, e ele fala então que o reino chegou. Lições para a nossa vida. A graça de Deus é maravilhosa, porque normalmente mulheres não são citadas em genealogias judaicas, mas nesse momento Mateus cita algumas mulheres, e são mulheres até mesmo com comportamento reprovável, algumas delas. Além disso,
elas também eram gentias, algumas delas eram gentias, ou seja, não faziam parte do povo judeu. Isso mostra pra gente que a salvação não é exclusiva para os judeus, a salvação em Jesus não é exclusiva para uma denominação, pelo contrário, ela está disponível e aberta a todas as pessoas que têm fé em Jesus Cristo, se arrependem de seus pecados, confessam, deixam seus pecados e lutam numa corrida, numa jornada de santificação. Todas as pessoas podem receber Jesus Cristo em suas vidas, inclusive você que está aí me assistindo, se caso você não tenha entregue a sua vida para Jesus ainda. Ele alcança todas as pessoas, sem distinção, não importa a sua raça, a sua cor, a sua condição social, não importa nenhum fator externo a não ser a tua disposição em receber Jesus em sua vida e viver para Ele. Outra lição para a nossa vida: nos alegremos na soberania de Deus. A soberania de Deus nos traz alegria. Alegria em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Há nomes de pessoas, de certo modo, famosas na Bíblia, que fizeram parte da história até que Jesus chegasse até nós. Há pessoas que não são tão famosas, que não são tão conhecidas, e Deus usa também essas pessoas para que na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento exato, Jesus viesse para essa terra e pudesse transformar o mundo, assim como transformou, trazer a redenção de Deus para a vida das pessoas, trazer o reino de Deus para a sua vida, para a minha vida também. E isso nos alegra, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente fica preocupado, pensando que Deus não está aqui, que Deus está longe, que Deus me esqueceu ou alguma coisa desse tipo. Não. Jesus Cristo ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário em sacrifício por sua vida, porque Ele te ama, porque Ele ama você e quer restaurar a sua vida e continuar restaurando ela e trabalhando na sua vida para que você seja maduro à estatura de Cristo, chegue à estatura de Cristo, a estatura perfeita de um homem, de uma mulher, modelo conforme o modelo que é Cristo Jesus. Então eu deixo um desafio para você, correspondendo ao conteúdo da nossa lição bíblica, que você procure um comentário bíblico que fala a respeito do assunto. Se você é um estudioso da palavra de Deus, eu te recomendo que você adquira. Não estou vendendo o livro, né? Não vou ganhar nada com isso, mas é muito importante que você aprenda um pouco mais. Se você quiser aprender um pouco mais, existe um comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes que esmiuça esse conteúdo de Mateus. São 832 páginas somente sobre o Evangelho de Mateus. Não esqueça de deixar o seu like, deixar a sua curtida, tá? De comentar, de compartilhar com seus amigos, tá? Faça tudo isso, né? O bom era eu te pedir uma coisa só, né? Mas faça tudo isso, porque isso tudo é importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando do vídeo, que você está interagindo, para continuar produzindo mais vídeos como esse. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, onde você estiver. Que a paz de Deus esteja com você e até o próximo vídeo.